Olá, meu nome é César, eu sou mestrando do curso de matemática da UFJF e hoje eu vou apresentar o tema Uma nova abordagem para o problema de Kearney-Penny, que foi o meu tema de TCC da física, sob a orientação do professor Edward Stum, que é professor do departamento de matemática da UFJF. Então, o modelo de Kearney-Penny, proposto em 1930, é um modelo simples para descrição de elétrons em metais. Ele basicamente consiste no estudo da equação de Schrödinger, onde a gente considera V como sendo um potencial escada que se repete indefinidamente por toda a reta. O interessante desse modelo é que existem valores de energia E0, E1 até En e assim sucessivamente, de tal modo que nesses intervalos E0 até 1, E2 até 3 e assim sucessivamente, o elétron pode se propagar. Agora, nos outros intervalos, o elétron não se propaga. E esses intervalos são chamados de band gaps. O interessante desse modelo é que a gente pode aplicar ele atualmente em diversos problemas como semicondutores, estudo de metamateriais, grafeno, com apenas algumas ligeiras modificações. Porém, esse problema ele é estudado de uma forma completamente não rigorosa pelos físicos e na literatura de física em geral. Então, nosso interesse aqui é a gente mostrar uma abordagem razoavelmente mais rigorosa, mas ainda assim simples. Então, a gente vai considerar inicialmente uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes periódicos, ou seja, A0, A1 e A2 periódicas com uma certa regularidade, e a gente vai considerar como sendo φ1 e φ2 as soluções dessa equação que satisfazem essas condições iniciais. O primeiro resultado interessante é que dada uma solução psi de tal equação, existe uma constante ρ não nula, que é a solução dessa equação de segunda ordem aqui. Se a gente particulariza para a equação de Hill, a gente consegue obter que ρ é a solução dessa equação aqui. Então, ρ ela tem o estudo da ρ é feito através do discriminante de Hill, que é esse valor aqui, e a gente consegue escrever as soluções dessa equação aqui dessa forma aqui. O interessante é que esse discriminante acaba por caracterizar quando a gente tem solução limitada e quando a gente tem solução não limitada. E, em particular, se o módulo de D é menor que 2, as soluções são sempre limitadas e a gente chama esses intervalos de estabilidade da equação. Se a gente particulariza um pouquinho mais ainda, tomando o P, que é dessa forma aqui, a gente é levado naturalmente a considerar o problema de Sturm-Liouville periódico, que é o problema que tem essa condição de contorno aqui, e o problema semiperiódico, dessa condição aqui. A gente está considerando, obviamente, essa equação aqui. E a gente chama de lambda n os autovalores do problema periódico e μn os autovalores do problema semiperiódico. A caracterização mais interessante é a seguinte. Nesse caso, a gente tem esse ordenamento dos autovalores, e dλ é uma função que, assim, para cada lambda aqui, a gente consegue um valor de d. Então a gente naturalmente monta uma função, constrói uma função d de lambda. E a questão é o seguinte, essa função ela vem de menos infinito, cresce até mais 2 e fica oscilando entre menos 2 e mais 2, passando um pouquinho, talvez não passando um pouquinho, né, de 2 e menos 2. E isso então permite a gente estudar o Hamiltoniano, quando a gente está considerando uma função V periódica. E o resultado é o seguinte, primeiro que D, o próximo resultado é o seguinte, primeiro, D ela é uma função contínua, e a gente consegue caracterizar o espectro do Hamiltoniano como sendo esse conjunto aqui, mas pelo teorema anterior, o que a gente consegue? Por esse resultado aqui, a gente consegue particionar a reta em intervalos, e de acordo com D, né, esses intervalos os limites dos intervalos são dados exatamente pelos autovalores do problema periódico e semiperiódico, de tal forma que satisfazem essa condição de ordenamento aqui. Então fica claro que a gente precisa, na verdade, apenas dos autovalores do problema periódico e semiperiódico para poder determinar como é o comportamento do espectro do operador H.
Uma outra caracterização interessante é que quando a gente olha para o hamiltoniano e a gente aplica a gente considera um domínio de tal modo que as funções que ele está atuando satisfazem essa condição de contorno aqui, a gente chama isso de o problema K periódico, a gente consegue que o espectro do H é decomposto por essa união de espectros aqui. Mas, como a gente viu anteriormente, a gente precisa apenas dos problemas de alto valor periódico e semiperiódico para poder caracterizar o espectro do nosso problema. Então, a gente vai considerar o método das quadraturas diferenciais para poder tentar buscar o cálculo aproximado desses autovalores. Então, vamos considerar uma função f definida no intervalo e uma partição dele, e a gente vai aproximar f e suas derivadas por essas expressões desse tipo aqui, onde rj são funções peso. Na literatura é interessante a gente usar os polinômios de Lagrange, que são dados por essas expressões aqui. Se a gente pega essa aproximação aqui e a gente substitui na equação do problema de Sturm-Liouville e utilizando as condições de contorno periódica ou semiperiódica, a gente consegue reescrever o sistema, a gente consegue escrever um sistema linear dessa forma aqui. E além disso, a gente consegue obter, por exemplo, para o problema periódico, essa matriz A aqui. E os autovalores aqui desse sistema coincidem com os n-2 primeiros autovalores, aproximadamente, do problema periódico. Se a gente faz a mesma coisa para o problema semiperiódico, a gente consegue obter aproximadamente os n-2 primeiros autovalores do problema semiperiódico. Além disso, a gente conseguiu estender esse estudo que a gente fez para o problema semiperiódico. A gente pega a equação de Sturm-Liouville que a gente está interessado até agora e considera esse problema aqui. E quando a gente faz essa simples mudança de variável aqui, a gente consegue recair nesse problema aqui, nessa equação, mas essa função p satisfaz essas duas condições, ou seja, p, a gente está olhando para a condição de contorno periódica também para p. E isso aqui a gente acabou de mostrar como a gente pode obter os autovalores, né? Então, assim, a gente já consegue tratar desse caso aqui de forma inteiramente análoga. Agora, vamos aplicar mesmo para o problema de interesse, né? A gente vai considerar um potencial V, que é periódico e tem período 1. E a gente vai estar tomando a equação de Schroeder adimensional. Quando a gente olha, por exemplo, para o caso potencial degrau, a gente escolheu aqui de modo arbitrário, a gente consegue esse gráfico aqui que a gente chama de razão de dispersão. E essa primeira linha é o conjunto dos autovalores do problema, são os primeiros autovalores dos problemas K periódicos, esses aqui são os segundos autovalores, e aí aqui a gente consegue claramente ver os gaps. Aqui é o primeiro gap, aqui até aqui é o segundo gap, assim sucessivamente. A gente conseguiu até aplicar o nosso problema para potenciais V muito mais gerais do que só potenciais integrais. A gente pegou um potencial aqui como exemplo, e aqui o interessante é que não tem o primeiro gap, né? Quer dizer, o segundo gap. Mas fazer essas comparações é muito difícil. E, comparar erro olhando só para essa figura aqui, que é o que a gente realmente encontra na literatura. Então, o que a gente fez foi olhar para o nosso método e comparar com a literatura que apresenta resultados de autovalores apenas para problemas periódicos e semiperiódicos. E quando a gente fez essa comparação, por exemplo, para essa equação aqui, a gente obteve um erro relativo muito baixo. Então, concluindo, a gente propõe uma nova abordagem baseada na teoria de equações diferenciais, com só um pouquinho de teoria espectral, e a gente consegue tratar de potenciais que são muito mais gerais do que o que a gente de fato encontra na literatura. Existem outros métodos e a gente até fez umas certas comparações, mas não cabe aqui mostrar. E essa abordagem ela é muito mais simples e a gente pode estender ela para modelos em 2D. As referências utilizadas foram essas. Muito obrigado pela atenção. Isso é tudo.